Com o índice de pessoas vacinadas aumentando a cada dia e a possibilidade de termos toda a população adulta imunizada até o fim do ano, a expectativa é que nos próximos meses nós tenhamos uma forte retomada econômica. E para entender como isso está sendo discutido e pensado aqui no município, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo aqui de Jaú, Paulo Tebaldi, que também vai fazer um balanço, desse primeiro semestre de 2021 e trazer aí as perspectivas para a pasta para o segundo semestre deste ano. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado, eu que agradeço vocês pela oportunidade, Ângelo, e vai me dar a oportunidade de esclarecer bastante momentos positivos que iremos e estamos já passando em relação à retomada econômica também. Antes da gente começar de fato esse bate-papo, é sempre importante lembrar que nós estamos gravando sem máscara, porque estamos em um ambiente arejado, plenário da Câmara Municipal, e há uma distância segura. Paulo, falando desta retomada econômica que é esperada por todos nós, como é que o município está se planejando para isso? Foi formatado um plano de retomada econômica para Jaú? Isso mesmo. Aconteceu assim, né, Ângelo? Por uma questão, desde o início do governo, não esperávamos, ninguém esperava isso, né? O mundo não esperava, né? Que já estivéssemos avançando dentro de 2021, mas nós tínhamos um planejamento, o governo Ivan Cassaro, no qual ele me contatou, eu conheci, e nós tínhamos um planejamento de desenvolvimento. Aí, com a história da continuidade e o agravamento da pandemia, a evidência foi a saúde e a economia foi se degradando, né? Perdendo aí vagas de empregos, empresas se fechando e cada vez mais a nossa secretaria envolvida em resolver o problema da saúde, né, em relação a isso, ajudando ao pessoal, mas o nosso lado ficou um pouco descompensado em relação a isso. Então isso muito nos preocupa em relação a esse momento. E aí quando a gente já começa a perceber esse ambiente, já nos prevendo dentro de uma situação que isso melhora a nossa situação, a gente elaborou, né? Vamos dizer assim, desenvolvemos uma metodologia e nessa metodologia a gente identificou uma retomada, uma possibilidade de retomada econômica aproveitando essa oportunidade, né, em relação a isso, e nós fizemos um planejamento com a retomada econômica pós-Covid, se eu posso dizer, pós-Covid, em relação a isso, estamos ainda nesse questionamento. E vamos ter aí no próximo dia 28, né, a relação aí de estar apresentando esse trabalho que foi composto por várias mãos, que eu posso contar um pouquinho como é que ele foi elaborado, se você assim me permitir. Ah, pois não. O Paulo disse aí sobre essa... Não é uma audiência, mas um encontro aberto, né, à população para apresentar essa agenda de retomada econômica que vai ocorrer no dia 28 de julho, né, Paulo? A gente está gravando essa entrevista no finzinho do mês de julho, como ela vai ficar ao ar aí por alguns meses, é sempre importante a gente situar. Bom, pois bem, quais os principais pontos dessa agenda de retomada econômica que você pode ressaltar para o pessoal de casa? Antes da gente iniciar a gravação desta entrevista, você me falava que ela está baseada em 6 eixos. Isso. Conta mais para a gente. Então é legal, uma oportunidade realmente rica aqui que nós estamos tendo com vocês aí. Existem documentos na Secretaria que foram de diagnósticos aprofundados num passado remoto aqui ou futuro que a gente pertence dentro de um planejamento. Nós buscamos dentro da Secretaria um estudo e diagnosticamos que tem 6 eixos que poderiam ser trabalhados e esses eixos foram identificados. Então nós separamos de acordo com uma metodologia os 6 eixos, que é emprego e renda. Nós temos aí o próprio poder público, o eixo digital, o eixo do agronegócio com sustentabilidade, deixa eu até olhar e o eixo da saúde em relação ao processo de desenvolvimento. E o tão grande eixo esperado é o eixo empresarial. Certo. Então dividimos nesses 6 eixos e hoje nós fizemos essa parceria. A Secretaria faz parte do contexto da Secretaria ser o orientador, vamos falar assim, o coordenador de um Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, no qual eu estou como presidente, por ser secretário, faz parte do estatuto.
Então, quando eu vi tudo isso em minhas mãos, compartilhei com a minha equipe e já chamamos o conselho para esse complexo processo. Eles já vinham trabalhando alguns temas, alguns conceitos e tudo mais. Aí foi desenvolvida essa metodologia com 6 eixos, eles concordaram. Quem são eles? São líderes de entidades, né, das mais diferentes entidades da nossa cidade, né, todo o Sistema S, todo o pessoal das entidades de assistência a empresas, aos empresários, à associação comercial, ao Sindicato do Comércio Varejista, ao CDL, né, às faculdades, às instituições de ensino. Então esse conselho é composto por esse pessoal. Buscamos dentro deles uma divisão, um rearranjo. Eles se identificaram com cada eixo e eles tinham, né, eu acho que eu já vou falar assim dentro desse conceito, eles tinham o trabalho de desenvolver propostas. E essas propostas serão utilizadas nessa retomada da economia. E essas propostas estão divididas em curto, médio e longo prazo. Então, 3 propostas de curto, 3 propostas de médio e uma proposta de curto prazo, de longo prazo. E tínhamos datas para isso. Curto prazo, até o final desse ano. Longo prazo, final do ano que vem. E, médio prazo, final do ano que vem. E longo prazo, final de 2024, que dentro disso daí. Então, estão gerando, né, neste documento que a gente pretende, aparecer dentro desse conceito das pessoas no evento público, né, 42 propostas a serem usadas até como retomada econômica, que não pertence a esta secretaria, pertence ao município de Jaú. E eles vão poder, nas mais diferentes atividades, desenvolver cidade, gerando emprego, gerando renda, melhorando as ações do poder público, melhorando o processo de saúde, porque a gente está falando do momento de Covid, mas só tem isso para resolver, né? Não temos nada. E vocês precisam ver cada ideias interessantíssimas e inovadoras para a cidade que a gente tem aqui. Então a gente tem muitas situações. O agronegócio, a gente está acostumado a falar na monocultura da cana. Se vocês vão ter oportunidade de conhecer o que foi desenvolvido no agronegócio sustentável, né? A cana, com todo respeito, ela tem seu espaço, hoje com quase aí 33% de atividade agrícola em relação a isso, é um estudo que a gente já tem, mas os demais, eu posso trabalhar o café, eu posso trabalhar a fruticultura aqui, eu posso trabalhar a horta. Então são situações que a gente coloca em relação a esse momento econômico. Então isso gera um documento, que esse documento será entregue à comunidade, né, de uma forma geral, e é o momento empresarial da nossa cidade, composto por todas as entidades e também o envolvimento direto do poder público, que são os secretários de todas as pastas que estão envolvidos em cada um dos eixos também. Então, por isso que eu tenho que frisar que não é um projeto meu, um projeto da secretaria na qual eu estou como secretário, né? É um projeto que foi construído a várias mãos. Então, é com muito carinho que nós desenvolvemos e hoje a gente tem aí um resultado, Ângelo, grato em relação a isso, que a velocidade é nossa que vamos fazer. A construção será feita por nós mesmos. Mas você tem a salvação da lavoura? Não, não é isso. Eu tenho nortes com indicadores, com processos e procedimentos que serão construídos no decorrer da medida do possível. Então, como é possível... Com metas a serem cumpridas. E, né? Perfeitamente. E essa meta não vai ser alguém que vem falar para você, olha, tem que atender tantas empresas, temos que montar tantas empresas. Não, ela foi construída e debatida com os grupos. Então os grupos, e agora cada grupo vai se debruçar um pouquinho mais naquela proposta e detalhá-la, né? Então vão sair indicadores novos e vão nos proporcionar. É um guia de trabalho, gente. Foi assim, fácil falar da forma que vocês estão me permitindo, mas foi suor, né? Foi suor porque nós estamos no meio de uma pandemia, num momento, né? Sim. Terrível, e a gente reunia-se virtualmente, às vezes tomando todas as precauções, como o grupo é pequeno, presencialmente, onde a gente foi construindo isso daí. Então ela é uma peça que foi construída a várias mãos mesmo, que vai nos permitir isso hoje. Bom, Paulo, aproveitando esse gancho, desde que você começou sua gestão à frente da secretaria, você tem prezado por modernizar
a secretaria, a pasta de uma forma geral. Nós tivemos, inclusive, a mudança do nome da secretaria por meio de projeto que passou aqui pela Câmara, foi aprovado de forma unânime pelos vereadores, mas não só o nome, né? A forma como a secretaria trabalha foi alterada. Isso, você me permite outro esclarecimento, que eu acho que é um agradecimento ao pessoal também, todo mundo que acredita nessa história, né? E essa história de evolução e desenvolvimento, e principalmente aos vereadores que acreditaram dentro desse conceito, porque uma das coisas que eu fiquei preocupado, no qual o nosso prefeito ofereceu a pasta que chamava-se naquele momento Desenvolvimento e Trabalho, onde eu tive ilustres antecessores que fizeram brilhantes trabalhos, mas eu já cheguei incomodado, confesso a vocês, com o nome, porque eu senti um pouco desse peso em relação ao desenvolvimento e ao trabalho. Ok, com todo respeito ao nome, só que eu queria um pouco mais em relação ao meu pensar na pasta e na evolução que a gente tem a Jaú. Então foi uma proposição de desenvolvimento econômico e empreendedorismo, que neste momento nos permitiu a dar um entendimento novo à secretaria, né? Porque hoje o posto de amparo ao trabalhador está lá, né? Um seguro-desemprego está lá, né? Novas vagas que eu tenho, que a gente chama de, é um termo de IMO, né? Que é uma parceria com o governo do estado, faz parte. Mas e o empresário aqui localizado? E o empresário que quer se instalar em Jaú, né? Qual pasta procura? Então nem esse entendimento tinha dentro do nosso site. A pessoa que quer virar um empreendedor. Isso, aí vamos falar do empreendedor. Aí eu penso em ter o empreendedor. Então isso foi me aguçando a buscar, assim, alternativas para que deixasse mais claro a população empresarial, ao empreendedor, ou a população em geral, ou até as pessoas de fora do mundo, como ser dentro desse conceito, o processo de evolução. Então, por isso que a gente propôs até o layout da atividade. Eu convido a todos, se não conhece a secretaria, estamos localizados, vou fazer uma propaganda aqui, tá? Pois não. Estamos localizados na rua 13 de maio, 347, é próximo aqui à Câmara, à Prefeitura, 2 quarteirões, ali na 13, né? Estamos localizados. Quem já conhece vai perceber que houve uma mudança, né? Desde o processo do layout. E eu tenho que disponibilizar isso para a população em geral. Então eu tenho, como falei, desde o empresário já aqui estabelecido, o empreendedor que quer, ou o empresário que é de fora e quer montar. E nós temos toda a parte do trabalhador, que eu preciso atender também. Então eu quero servir como um funil, realmente. Eu tenho uma prateleira e vou oferecer. O Sistema S praticamente é nosso parceiro, né? Então nós temos consultorias, treinamentos, né? E o lado empresarial eu preciso me aprimorar um pouco mais com isso. Então, pode nos procurar. Hoje estamos adaptados e estamos realmente, vamos dizer assim, com uma concepção nova. E aí eu estou trabalhando também a minha equipe não é grande, né? Mas a equipe estava acostumada de um jeito, aí vem uma pessoa que quer trabalhar de outra forma. Então isso já posso dizer que nesses primeiros 6 meses a gente já tem percebido uma evolução. Isso traduz um pouco da sua essência, Paulo, da sua experiência. Para quem não conhece o Paulo Tebaldi, mais de 25 anos no Sistema S, Sebrae, enfim, Ciesp, é ligado à área do empreendedorismo. Você está dando realmente a cara daquilo que você de fato é e daquilo que você viveu, né, no Brasil inteiro. Hein? Assim, mais uma vez a gente fala assim, a gente tem que acreditar no que faz realmente. E como eu tive essa excelente oportunidade de aprender, acho que ser um pouquinho de gestão empresarial, né? Com 25 anos de Sebrae, né? E sou, até hoje, eu fui facilitador do Senac, né? Atuei em algumas atividades de outros S's e trazendo desse contexto, a gente veio colaborar com essa gestão Ivan Cassaro em relação a isso, onde ele me deu autonomia para isso. Isso foi muito bacana, né? Onde ele me permite esse construir. Tem que seguir essa linha aqui branca. Não foi falado isso. Paulo, pode apresentar o seu trabalho, o seu plano. Hoje eu tenho um planejamento estratégico. Essa retomada faz parte do meu planejamento. É só isso que eu vou fazer? Não. Temos outras coisas mais onde a gente busca. E vamos falar assim, o meu histórico, né, de que eu venho, da escola da qual eu venho, me permite isso.
né? E isso me incomodou um pouco, às vezes, quando eu falo, ó, só vou atender um lado. Não, eu tenho que ser dentro desse conceito, esse Y. Eu tenho que atender o trabalhador através de todo momento que ele está passando, frágil, né? Porque também a gente só faz tratar o posto de amparo ao trabalhador, oferecendo vaga, mas não qualificando ele e não abrindo outros postos de trabalho, a gente também tem que ficar um pouquinho em relação a essa dicotomia. Então é esse momento que nos permite, Ângelo, essa construção. E aí vai um pouco do meu conhecimento. Eu conheço um pouco de gestão, mas nunca é tarde para se aprimorar e aprender. E essa é a minha colaboração que eu também estou oferecendo aí ao processo do setor de empresas, ao processo do setor do empreendedorismo e essas parcerias que a gente tenta trazer, que eu confesso para vocês que tinha muita porta fechada. E a gente foi a partir daí falando, olha, queremos fazer isso ou aquilo, e estão se abrindo as portas para o nosso município de Jaú. Bom, secretário, você falou sobre o trabalho que foi feito aí à frente da pasta nesse primeiro semestre, trabalho interno, né, de mudança de pensamento, de estrutura física, de nomenclatura. Agora eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do trabalho de ponta, né, que é a vinda de novas empresas, que nós tivemos alguns anúncios positivos aí nesse primeiro semestre, como a construção de uma nova escola do Senai, com prédio próprio, a vinda de um atacadista aqui para o município, que foi recém-divulgada. O que o senhor pode trazer de balanço desses primeiros 6 meses na área de desenvolvimento econômico aqui para Jaú? Então vamos lá. Vamos começar pelo Senai, né? O Senai é uma grata conquista que não depende de quem vos fala aqui, né? Primeiro, uma iniciativa do nosso prefeito. O prefeito tirou da gaveta isso. Existe uma intenção de ter uma escola Senai há mais de 20 anos. Né? Isso é bom que a gente esclareça. E diante disso houve várias tentativas, várias iniciativas, pessoas de boa fé querendo tudo isso, e em algum momento brecou-se isso, em alguma burocracia se perdeu. E isso toda hora, e o sistema S, pelo meu conhecimento que eu tenho em relação a isso, é um sistema que nos permite ter agilidade em algumas coisas. E eles vinham e batiam na trave, Quando nós chegamos aqui, o Ivan tirou da gaveta e falou, Paulo, nós temos, o que você... Podemos, então, prefeito, vamos articular. Nos articulamos, fizemos visitas incansáveis, procuramos, primeiro tem que ter uns imóveis, né? Visitamos os imóveis, tudo tranquilo, sem provocar alarde nenhum. Fizemos várias visitas e escolhemos um determinado imóvel que estava à disposição do município para esse tipo de finalidade. A escola Senai, pelo contrário, hoje, ela é mantida pelo poder público em relação a um aluguel que se paga lá. E eu não sei se todos conhecem, é tímido perto do que eles têm de como do potencial. O leque que eles têm a ser oferecido para o empregado, pelo empregador e pelo empreendedor também. Eu fiquei incomodado com isso, confesso para você. Então vamos agilizar? Vamos colocar. Então a gente foi colocando um ritmo nisso. E até aqui a gente agradece à Câmara, que eu acredito que o projeto vai passar aqui, né, pelos vereadores para pôr prefeito dessa doação, porque tem que construir uma lei, não adianta também só o prefeito com a sua intenção, a secretaria com a sua evolução e os vereadores também não aprovarem. E eu acredito que isso aqui, como diz o nosso vereador Chico Quevedo e o João Brandão, é 17-0, né? Unânime. Então é unânime e a gente não vê a hora disso. E é uma boa notícia, né, como foi falado na mídia, mas quero reforçar, mais de 40 milhões de investimentos nessa construção. E isso vai nos permitir o quê? Vamos falar assim, propriamente, gerar emprego, gerar renda, vai trazer novas divisas para o nosso município, mas acima de tudo, uma escola dessa, que pretende se montar, assim, até no máximo 1 ano dessa data que a gente está colocando aqui. Então, para mim, isso é uma grande conquista e eu fico orgulhoso por esse governo estar nessa empreitada. Mas, acima de tudo, ansioso, por quê? Hoje, ela tem uma especialização. E essa especialização pode ser um setor, que no nosso caso é o setor calçadista. Mas só temos isso para fazer em Jaú? Não. Temos outras possibilidades. O setor de cartonagem, o outro setor metalúrgico, outros setores que têm no hall
de empreendedorismo dentro do próprio Senai que ele não consegue pela sua limitação. Então vocês podem ver que nós vamos mudar a cara realmente do próprio Senai. O Senai está muito contente com isso. A própria Fiesp, o sistema Ciesp, que lidera o processo do Senai, está muito feliz em relação a isso, porque nós vamos trazer a Jaú novas especializações e com certeza nós não vamos só começar a falar de um segmento ou de outro segmento, nós vamos abrir o leque para isso. Então a escola Senai realmente vai me permitir isso. Vamos para o outro investimento, já que as empresas, as empresas, né, que é realmente o que interessa, né? O pessoal quer trabalho, né? Isso, aí todo mundo fala, olha, prefeito, pode montar uma empresa, vamos montar uma multinacional. Hoje não tem mais isso, né? Não temos grandes, enormes empresas. Então a empresa, eu queria até trazer isso à população. Nós temos hoje um problema grave em relação ao nosso plano diretor que trava a cidade. Os nossos corredores, eles precisam ser, isso será trabalhado nesse trabalho da retomada também, já vem sendo trabalhado, é uma prioridade desse governo, mas olha que bacana, não combinamos um jogo e saiu na retomada, e a gente colocou isso como começar imediatamente. Por que o Paulo está falando isso? Porque isso vai destravar a nossa cidade. Ah, mas por que não monta uma empresa assim, naquele corredor? Porque não pode. Porque está travado um plano diretor, desenha uma linha e essa linha não pode ser indústria, não pode ser comércio, ela só pode ser residência ou não. Então tem todo um procedimento. Eu acho que a nossa cidade já está grande, né? Já cresceu, né? Já amadureceu e nós já sabemos onde pode ser ou não indústria. Então nós estamos aptos a essa mudança. Por que eu falei isso para você? Porque a nossa cidade, eu queria até colocar isso para toda a população que esteja nos ouvindo, ela está sendo muito sondada. E esta empresa, que é o Tenda Atacado, é o Atacarejo, né, veio logo no segundo, terceiro mês que eles já tinham feito um estudo de mercado. Essas empresas são muito profissionais. Então eles fizeram um plano de negócio, onde nos apresentaram o plano de negócio e tinha alguns entraves a serem feitos, onde eles conseguiram um terreno e eles vão gerar esses 500 empregos diretos e indiretos, 200 diretos, 300 indiretos, né? E a gente sempre falou para eles que nós queremos inverter isso, né? Mas nós vamos trabalhar para isso. Então a mão de obra da população, desde a construção, que começou agora, nesses dias, né? Que foi mais uma conquista do nosso prefeito Ivan Cassaro, onde ele abriu as portas da cidade. Ah, mas você não está prevalecendo as empresas que já existem? Não, nós estamos fazendo também, estamos fazendo novas leis de isenções, outras formas de colocar isso daí em prática. Mas nós também precisamos abrir novos corredores, novas formas. Então esse é um primeiro. E eu falei para você, por que nós estamos sendo sondados? Vamos voltar nesse conceito. Porque nós somos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se vocês perguntarem para mim, eu queria até abordar um assunto bem delicado. É a Secretaria de Desenvolvimento. Quantas empresas temos aqui na nossa cidade? Então hoje eu sei. Hoje tem um estudo. Quantas são indústrias, quantas são comércio, quantos serviços? A Secretaria não tinha. Tá? Então eu tenho que buscar até a essência da secretaria. É um mapeamento inicial para você saber qual é o próximo passo. Né? Perfeitamente. E o nosso segundo segmento mais forte aqui, o primeiro, para quem não sabe, é serviços. O segundo é comércio. Então se eu juntar o serviço com o comércio, o atacarejo nos cabe. Certo? Então não só esse que chegou, tem mais outros querendo vir a Jaú também. Porque Jaú é um forte potencial. Né? Porque tem muita gente que sai daqui para comprar em outras cidades. Então aqui nós também chamamos e trazemos as cidades circunvizinhas aqui. Mas aqui também tem gente que sai para ir buscar um outro nos grandes centros. Sim. Então isso daí nós estamos sendo sondados. Então vocês não será a primeira, e Deus nos ouça, que nós teremos outras também no segmento de atacarejo. Tá? Para você entender, mas só isso? Não, eu só estou dizendo para vocês que é um segmento que está sendo fortemente estudado pelo potencial da cidade. Essa é uma característica da cidade, é importante a população entender isso, né? Porque também muito se fala em trazer novas indústrias para Jaú. A gente sabe que o setor industrial ele vem sendo penalizado já há muitos anos, não é em Jaú, é no país inteiro, né? É um processo global, né? A desindustrialização de algumas regiões. Como tentar, de alguma forma, atrair indústrias? Como é que a Secretaria enxerga isso? A questão de um novo distrito industrial? Como é que isso está sendo trabalhado e qual a visão do senhor a respeito do tema?
Gostei do senhor, tá? Mas tudo bem. No conceito, para esclarecer para a população, então, não sei se todos são sabedores disso, mas o nosso maior segmento mais forte, de novo, serviço, certo? No serviço, qual é a predominância? É óbvio, né? Por conta disso, é a saúde, tá? O maior empregador é a saúde. No comércio, que é o nosso segundo maior empregador, né? A predominância, o comércio varejista em relação a isso, aos supermercados, né? O maior empregador, estou dando relações. E o terceiro é a indústria. No passado, a gente falava um pouco da indústria, né? Porque falava que aqui era o setor que a gente vai abordar, depois eu quero abordar um pouquinho do setor calçadista, né? Da indústria do setor. Mas hoje é o terceiro segmento a ser, não falar assim, percorrido em relação a isso. Aí quando você fala em indústria, um pouco dessa visão que eu tenho aqui para vocês, e não é só minha, é de todos os munícipes. Mas por que não traz indústria? É porque não pode, porque tem corredores que não podem ser habitados pelas indústrias, estão travados. A cidade está literalmente travada do jeito que é a fotografia do hoje, né? Então, mediante a um plano diretor que será, e repito, imediatamente revisto, e tem todo um processo, um procedimento que inclusive passa por essa casa de aprovações, que não é de um dia para a noite que a gente consegue isso. Pois bem, mas mesmo assim nós vamos retomar a história dos distritos industriais, que você está me permitindo falar. Então nós temos vamos chamar aqui, 8º distrito a ser surgido, certo? Então nós estamos em estudo, eu particularmente fiz visita em algumas cidades, como está anunciado na mídia, eu fui ao polo tecnológico aqui de Botucatu, vi como funciona. Mas por que você foi no polo tecnológico e está falando de distrito industrial? Porque a gente quer montar um processo inovador, não simplesmente um pedaço de terra onde eu ofereço a uma indústria. Isso daí eu acho que o Jaú já passou por isso, a gente já tem vários traumas nisso. E também, uma coisa que eu vou desapontar algumas pessoas, do jeito que era feito antes, tinha todo um procedimento, mas não era a cor dos olhos. Agora é um processo de edital público que ele poderá ser concedido ou não, depois ele poderá ser doado ou não. Nós estamos junto com o prefeito, por iniciativa desse prefeito, estamos elaborando o 8º distrito industrial, que nos próximos meses nós já vamos ter isso bem desenhado. Então ali nós vamos proporcionar mais novas indústrias ou fortalecimento de indústrias já aqui no nosso município, onde a gente vai ter metragem para isso, ter um condicionamento. Mas aguardem que nós passaremos. Então, inclusive, temos que passar. Nosso prefeito aprovando, a nossa secretaria liderando e passando até por essa Câmara para as devidas aprovações. Mas estamos com o planejamento de terminarmos ainda esse outro trimestre com já bem adiantado sobre o 8º distrito, onde podemos ter o oferecimento a áreas para novas indústrias ou fortalecimento de indústrias existentes. Paulo, o nosso papo está muito bom, mas a gente já está quase com o tempo esgotado. Abrir um minutinho aí para suas considerações finais e falar aí sobre as propostas para o setor calçadista. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas um minutinho para você aí. Não, muito rápido. Desculpa, eu falo também muito, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado aí aos munícipes. Visite a nossa secretaria, entenda um pouco desse conceito, é totalmente técnico, a gente chama dentro desse conceito. E o setor calçadista, que já foi o setor predominante, e nós estamos em conversas, em negociações, em construção com todo o setor, a cadeia do setor calçadista, e vamos reativar os APLs, arranjos produtivos locais, os antigos clusters, é o modelo italiano que a gente chamava. Jaú já foi a capital do calçado feminino. Vamos voltar a ser com a ajuda tanto dos empresários, dos empregados e do poder público e quem sabe aí de uma evolução de novas indústrias vindo para cá. Então não é promessa política, é promessa técnica que eu devo esse esclarecimento. Mas é até oportuno, porque nós vamos estar buscando aí alternativas para isso e vamos trazer esses novos planos nos próximos meses. Obrigado, Paulo, mais uma vez e sucesso aí na sua trajetória, viu? Mais uma vez eu que agradeço e estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que eu possa dar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós recebemos hoje aqui no programa Câmara Entrevista o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Paulo Tebaldi. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.